Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. E hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre ser um agradador. Existe um grande número de pessoas no mundo que vivem em função de agradar alguém, de fazer o que o outro quer que faça, né? De dispor do seu tempo para ser o herói de verdade, ser a solução de todos os problemas das pessoas. E essa permissividade, essa permissão, as pessoas acabam, que a gente dá para as pessoas quando a gente, abre o nosso espaço, não consegue falar não para aquilo que nos pede, acaba fazendo com que as pessoas muitas vezes usem e abusem da gente e até mesmo explorem, da nossa boa vontade, porque na verdade a gente não consegue falar não para determinadas pessoas. Então, assim, acaba que nosso tempo todo, os nossos projetos, os nossos planos, tudo que a gente quer, que a nossa alma, que a nossa essência pede para que nós façamos, fica para outra hora, não é prioridade, porque a gente evidencia outras pessoas nas nossas vidas. A gente acredita que a gente deve resolver o problema de todo mundo. Mas por que será que a gente faz isso? Por que será que isso acontece? O que está realmente dentro de nós que não nos permite dizer não para quem a gente precisa dizer não? Eu me vi sendo essa pessoa agradadora por muito tempo na minha vida. Eu morava dentro da casa da minha mãe, eu realmente nunca conseguia dizer não para aquilo que ela me pedia, porque na verdade eu fui entender, depois de muito buscar, depois de muito pesquisar sobre desenvolvimento humano, para me libertar dessa situação, eu vim entender que eu fazia muito isso porque eu tinha muito medo de ser rejeitada, eu tinha muito medo das pessoas não gostarem de mim, eu tinha muito medo de desagradar as pessoas, de realmente deixá-las tristes, e esse medo fazia com que eu deixasse a minha vida de lado para atender as necessidades da minha mãe, e não só da minha mãe, me via assim em relação a outras pessoas também. E à medida que o tempo foi passando, eu fui perdendo a capacidade de dizer não às pessoas. E isso atrapalhou muito a minha vida, porque os meus planos, os meus sonhos, aquele chamado que eu sentia dentro de mim que eu tinha, eu deixava para depois e realmente não fazia o que eu sentia que eu vim aqui para fazer. Nada fazia sentido para mim. Foi ficando uma vida triste, foi ficando uma vida deprimida e eu não sabia explicar o porquê. Mas realmente era porque eu queria resolver o problema de toda a minha família. Eu queria ser a heroína da minha família. Então, eu queria ser a solução dos problemas de todo mundo, menos a solução dos meus próprios problemas. Os meus próprios problemas eu acreditava que não tinham importância, que eles podiam ser resolvidos outra hora, mas que quem estava precisando de mim naquele momento era a fulana, era a ciclana, eu tinha que atender as necessidades dela, as expectativas dela. Eu passei muito tempo sendo a heroína da família e eu percebi que isso estava atrapalhando o próprio desenvolvimento da minha família. Eu percebi que as pessoas estavam acomodadas porque elas me buscavam, eu resolvi o problema delas e elas continuavam ali naquele patamar, naquela zona de conforto. Elas não se moviam para resolver seus próprios problemas, porque tinha a Ana Luísa que ia lá e tchanã, resolvia tudo. E, cara, só quando eu entendi que eu, na verdade, ao invés de ajudar, estava atrapalhando o desenvolvimento dessas pessoas, foi que eu comecei a entender que eu precisava falar não. Então, até para entender que eu precisava falar não, foi um não que faria bem aos outros, não a mim mesma. Então, se eu não fiz por mim, eu comecei a fazer pelos outros. Só que isso foi muito bom, porque eu precisava de um motivo, qualquer que fosse ele, para começar a dizer não. E esse motivo eu encontrei quando eu percebi que dizer não faria bem aos meus familiares. Que quando eu começasse a dizer não para eles, eles começariam a... Porque por trás de tudo, eu resolvi os problemas deles, mas lá no fundo eu ficava julgando eles na minha cabeça. Eu ficava assim, poxa, mas fulano é muito folgado. Não, mas por que o fulano não resolve isso? Por que ele tem que pedir pra mim? Por que ele mesmo não vai e resolve o problema que é dele? Só que eu julgava eles, mas na verdade eu não me julgava, porque eu não parava pra perceber que
que os meus problemas estavam se acumulando e com eles as minhas frustrações porque não tinham soluções. Então eu ficava com esse julgamento em mente, julgando eles o tempo todo, achava eles folgados, achava que eles deviam sair da zona de conforto, mas estava ali pronta para atender as necessidades de todo mundo a todo momento. Então, na verdade, eu percebi que eu estava atrapalhando ao invés de ajudar, e foi aí que eu percebi que era o momento de dizer não. E com a prática desse exercício de dizer não, eu fui me libertando de muitas correntes que me aprisionavam, e realmente eu consegui entender que aquele não era primeiramente para mim, né? Eu dizia sim para mim. Eu tinha que dizer não para fora e sim para dentro. Eu tinha que dizer não às pessoas e sim para mim. Então eu te convido hoje a fazer um exercício, a escrever num papel, pegar uma caneta, escrever num papel quem são as pessoas que estão aprisionando a sua vida, quem são as pessoas que você está precisando dizer esse não para elas. Quais são as pessoas que hoje mesmo você vai começar a falar não para que elas saiam da zona de conforto delas, para que você ajude elas a realmente tomarem o controle da sua própria vida e deixar de usar você para ser o herói da vida delas. Quero que você agora idealize, mentalize o não que você vai dizer para essas pessoas quando elas vierem pedir para você o seu tempo para resolver um problema que é delas. Mentalize agora mesmo. É a sua mãe, é o seu irmão, é o seu pai. Quem é a pessoa que da próxima vez que vier pedir o seu tempo, pedir para você ser a solução de algum dos problemas dela, você vai dizer para elas que não pode, que tem outras ideias em mente, que tem outros projetos, que tem outras prioridades. Quem serão essas pessoas e quais serão as palavras que você vai usar para dizer um não com responsabilidade, dizer um não consciente, com amor e com carinho e gratidão, tá bom? Então, fica aqui, espero ter sido útil para você. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, porque eu vou estar postando semanalmente aqui um vídeo que vai ajudar você a se desprender das amarras que te prendem e evoluir como alma, como ser humano, tá bom? Gratidão, namastê, um beijo. Se você também ainda não me segue no Instagram, me segue lá, porque lá tem muito conteúdo que vai, com certeza, ajudar na sua jornada. Beijo, gratidão!